E graças a Deus o médico não passou nenhuma medicação. Eu acho que ele acertou que eu não gosto de tomar muito remédio. Mas eu não tenho problema com quem toma, ok? Fique tranquilo sobre isso. E ele disse que essa deficiência ia ser corrigida na minha alimentação. Isso é bom, amém? E ele disse, é na minha alimentação. E eu disse, vai ser na minha alimentação, mas também na minha confissão. Amém? E graças a Deus eu estou aqui. Eu confesso para você que foi uma semana muito difícil. Esse final de semana eu me levantei nesse instante. Mas quando eu estava prestes a desistir de pregar, quando eu estava prestes eu até cheguei a falar para o Albério, para ele me substituir. Mas sabe quando a gente fala e o Espírito Santo fala outra coisa? Aí eu falei, você pode me substituir? Aí o Espírito Santo falou, que tal você viver o que você prega? Aí eu, uau! E eu disse, então tá, né? Sabe aquele então tá, tão assim? Então tá, então vamos nós. E graças a Deus mesmo, eu estou aqui, eu tomei um bom suco de maçã com limão e couve. Talvez eu fique um pouco verde alguns dias aí. Mas eu tomei um bom suco, graças a Deus. Orei, declarei a palavra e disse, eu vou. Eu vou porque foi para isso que Deus me chamou. Amém? E hoje a ministração, queridos, o que Deus colocou no meu coração para ministrar para mim e para vocês é sobre propósito. Amém? Você sabia que você foi criado porque Deus já fez um propósito para você viver? Antes de nós nascermos, Deus já tinha preparado o propósito para a nossa vida. Isso não é maravilhoso? Deus não é tão cuidadoso? Deus tem um propósito para nós vivermos. E o desafio dessa geração, o desafio da igreja, o desafio da igreja, do corpo de Cristo, aqui na terra, é vivermos o propósito aqui. É vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Existe a vontade de Deus. O que é propósito? É a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. De maneira específica. Existe a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e sejam cheios do conhecimento dele, cheios do conhecimento da verdade. Isso é um propósito geral, é a vontade geral de Deus para a humanidade. Mas para a minha vida e para a sua vida existe o propósito pessoal, existe o propósito individual, existe a vida que Deus tem para a gente viver. Davi, certa vez, declarou que os dias dele já tinha sido escrito por Deus. Amém? Então, queridos, isso nos dá uma segurança de que, a minha vida, Deus já criou. Deus já escreveu a minha história. O que é que eu preciso fazer? Eu já disse isso, eu vou repetir para você. Tudo que eu preciso fazer é concordar com Deus. E o tema dessa ministração é diga sim. Diga sim. E eu vou confessar, o que me inspirou para essa ministração foi uma postagem que eu vi no Instagram, falando sobre dizer não. Eu disse, não, eu vou contra isso. Eu vou contra o dizer não. Eu vou pregar sobre dizer sim. Mas eu quero abrir um parêntese. Essa publicação que estava lá no Instagram era assim, diga não para tudo que não te faz bem. Eu tirei um print, mas eu perdi aqui no meu celular. Mas era mais ou menos assim, ó, diga não para aquilo que não te faz bem, diga não para tudo que não faz bem para a sua alma. Eu disse, interessante. Mas eu fui orar sobre isso. Sabe que nós temos o inimigo da nossa alma? O diabo. O diabo, a Bíblia diz que ele é o inimigo da nossa alma. Então, o diabo ele é muito esperto. Se ele sabe que existe uma geração estudando muito sobre a mente, e essa geração está tendo cuidado com tudo que se faz mal, ele é muito esperto. O que ele pode estar querendo causar? Se eu fizer alguma coisa e isso causar um dano na mente dele, isso trouxer um desconforto para ele, isso vai paralisar ele. Por isso que nós precisamos ter cuidado, querido, para tudo aquilo que a gente tem dito não. O que for desconfortável para a sua alma, o que estiver fazendo mal para você, não significa que é para você parar.
mas você pode ressignificar. E o que é ressignificar? É você pegar aquilo que está fazendo, que está sendo colocado para você como um dano, como uma coisa que vai estar fazendo mal para você, e dar um sentido novo para aquilo. Isso é dar um novo sentido. Eu não sou psicóloga, nem faço psicanálise, mas eu tenho lido e escutado sobre isso. Eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Augusto Cury, e eu fiquei muito curiosa nesse ponto que ele falou. Ele, em um curto período de tempo, o Dr. Augusto Cury torceu o tornozelo dele 30 vezes. Rapaz, 30 vezes ele torceu esse tornozelo. E ele decidiu fazer uma cirurgia. E olha que interessante, ele fez a cirurgia e os ligamentos do tornozelo dele foram costurados, fizeram as paradas no tornozelo dele. Mas ele estava com dificuldade para voltar a andar. Ele estava com dificuldade a voltar a pisar. Por quê? Porque existe uma memória chamada RAM, Registro Automático de Memórias. Estou certa? E esse registro automático de memória, sabe o que acontece? Tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece conosco fica registrado. Mesmo que você não queira, ele registra. Amém? E o Dr. Augusto Cury disse o seguinte: a cirurgia foi traumática para mim. Foi registrado automaticamente na minha memória como foi ruim. E porque foi muito ruim, eu tenho medo de pisar de novo. E isso tinha dado muito trabalho aos médicos que estavam acompanhando ele, porque ele precisava caminhar de novo e ele estava com medo. Diga, ele estava com medo. E por que ele estava com medo? Porque foi registrado na memória dele quanto foi traumático a cirurgia. E eu quero dizer para vocês hoje, lembra dos nãos? Ele estava dizendo não para pisar. Ele estava dizendo não para se movimentar. Ele estava tendo trabalho para ressignificar aquela dor. E eu quero dizer para vocês, queridos, isso é uma inspiração que Deus me deu enquanto eu estava orando. Não deixe a dor, não deixe o trauma parar você. Não deixe a dor deixar você dentro de uma caixa e dizer, não vou fazer isso porque dói, eu não vou fazer aquilo porque dói, eu não vou falar assim porque dói, eu não vou fazer aquilo outro porque dói, isso vai me fazer mal, isso vai fazer mal para a minha alma. Não! Deixa eu te dizer, o que não te mata, cura você. O que não mata você, querido, o que não nos mata, nos salva. O diabo fica tentando nos paralisar, nos deixar todo coisadinho. Não, nós temos que partir para cima. Partir para cima e não deixar nada nos paralisar. Nada. Nós não podemos dizer não para o que Deus tem para a gente viver. É muito triste. Infelizmente, às vezes vou no cemitério. Algumas pessoas assim conhecidas, elas falecem, elas têm que ser enterradas, né? Tem que enterrar lá, ok? Mas, sabe uma coisa que às vezes eu faço? Eu fico andando pelo cemitério. Não é o costume, de vez em quando, ok? Mas eu vejo lá, e eu gosto de ler o nome das pessoas, gosto de ver as datas. Nós fulano viveu de tanto a tantos anos, que legal. Mas uma coisa me chama a atenção. O que aquela pessoa viveu? O que foi que ficou registrado na vida de quem estava com ele, sobre a vida dele? Ele conseguiu viver os propósitos que Deus tinha colocado para ele viver? E eu quero perguntar para você, porque não vale a pena viver uma vida sem propósito. O que é pior que a morte é a pessoa viver sem propósito. E nós precisamos ativar isso dentro de nós. Nós precisamos ativar o propósito de Deus em nossas vidas. E eu não quero, de jeito nenhum. Não vou falar isso não, deixa para lá. Nós precisamos, queridos, de verdade verdadeira, viver o que Deus tem para a gente viver. Trazer um significado novo para a nossa vida. Esse é o desafio dessa geração, sabia? A geração que tem
muito conhecimento, a geração que tem muitas informações chegando, e às vezes tantas informações, tanto conhecimento tem paralisado aquilo que nós somos em Deus. Por isso que nós devemos dizer não para tudo que nos tira do propósito. Amém? No livro de João, no capítulo 4, versículo 17, lá está escrito assim: assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Para nós vivermos a nossa vida em Deus, para nós vivermos o nosso propósito em Deus, nós precisamos nos identificar corretamente. E no livro de João, você pode ler lá, você pode ler em casa com mais calma e estudar mais um pouquinho. Assim como ele é, nós somos semelhantemente aqui nesse mundo. Existe uma condição soberana, existe uma condição de realeza para nós vivermos aqui nesse mundo. Existe uma condição, querido, de como Cristo é, nós somos aqui na terra. E nós precisamos ativar isso em nós. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ter as associações corretas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A nossa associação com o Espírito Santo, a nossa associação com Deus, faz que nós sejamos um só com Ele. Nos trazendo a capacitação de viver aqui na terra tudo que Deus projetou para nós vivermos. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele estava bem consciente do que ele veio fazer. Ninguém, nada pode parar a obra de Deus aqui na terra através de Jesus. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que nada nessa terra vai parar a obra que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, aqui na terra, através da nossa vida, queridos. Nada pode parar a gente, nada pode silenciar a gente. Não é uma dor na alma, uma dor no corpo que pode nos parar. Amém? Eu pedi para Plínio colocar essa cadeira aqui, porque enquanto eu estava ali, deu uma tonteira, que eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço com esse ferro que tem que aumentar? E eu declaro a palavra sobre o meu corpo, e eu tomei banho hoje, declarando o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica o meu corpo mortal. Essa é a minha verdade, queridos. Pode vir sintomas, pode vir o que for, mas nada vai me parar. Amém? Mas por quê? Nós precisamos estar com essa consciência, porque nós precisamos estar entrelaçados com o espírito correto, com a influência correta. Porque quando nós estamos entrelaçados com o Espírito do Senhor, nós conseguimos ver da maneira certa e falar da maneira certa. Quando nós estamos entrelaçados com o Espírito Santo, Ele nos ajuda a produzir o fruto do Espírito. Tem um fruto do Espírito que é preciso ser atual em nossas vidas, que precisa ser vivificado. É o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito, fruto de um resultado do seu relacionamento com Deus. Mas às vezes nós temos visto não domínio próprio, mas demônio próprio. O que é isso, Sandra? Sabe o que é? Quando você precisa exercer o domínio próprio, quando alguém pisa no seu pé, salta de você uma ação. Vocês estão comigo? Foi forte, Brasil, mas é forte, viu? É forte, Brasil. Nós precisamos deixar o Espírito, termos intimidade com o Espírito Santo e os frutos serem vivenciados através de nós. Todos os dias, toda hora, todo instante. Não é quando tudo vai bem que você exerce o fruto. Não é quando tudo vai bem que você é bonzinho. Não é quando ninguém pisa no seu pé que você é bonzinho. Não. Nós temos que exercer o domínio próprio, paciência, em todo o tempo. Dessa forma, nos resultados dos frutos sendo manifestos através da nossa vida, nós vamos mostrar para o mundo que nós somos, com quem está a nossa associação.
Com quem é que nós estamos associados? Com quem é que nós estamos entrelaçados? Com quem é que nós estamos unidos? Aquilo com quem nós estamos unidos reflete muito o que a gente faz. Se eu ando muito com uma pessoa resmunguenta, é assim que fala, resmunguenta. Uma pessoa que reclama muito. Uma pessoa que reclama, que lamenta, eu vou ficar, quando eu sair de perto dela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estar lamentando. Eu vou estar murmurando, eu vou estar reclamando. Porque a minha associação está com ela. Agora, se eu me junto com essa pessoa, e ela vem, existem lamentos, existem situações que a gente pode se encontrar um com o outro para dar o ombro e dizer, vamos chorar junto. E a pessoa ali chorar, ali abrir o coração, isso é muito bom. Mas depois dali, queridos, a gente não pode ficar remoendo aquela história mais não. Nós precisamos matar aquela história ali e viver o novo de Deus. E como é que eu faço isso, minha irmã ou meu irmão? Vamos aqui orar? Olha, nós já choramos sobre isso, nós já conversamos sobre isso, agora tem um novo de Deus para nós vivermos. Então, vamos viver esse novo. Isso é trazer, se reinventar nessa vida. Dar um novo sentido. A dor não pode parar você. O que te frustrou não pode parar você. O que te silenciou, o que te fez chorar, o que fez doer, não pode parar você. Quando eu estava estudando com as palestras do Dr. Augusto Cury, eu percebi algo. Em nenhum momento ele exalta a alma. Em nenhum momento ele não é assim mesmo que tem que fazer, fica aí na sua, tudo bem. Não, ele diz, olhe o que doeu, como doeu e vamos fazer diferente. Eu disse, cara, esse negócio é bom. Eu trago para a palavra esses estudos que a gente faz e a gente alinha um pouco, o que pode aproveitar, a gente aproveita. E, queridos, tem verdade nisso. Precisamos parar de deixar tudo nos paralisar. Quer ver um exemplo? Não vou para a igreja não. Por quê? Porque, não sei, o ar-condicionado não está funcionando direito. Isso não faz bem para a minha alma. Não faz bem para a sua alma. Quer ver outro exemplo? Nós estamos falando de propósito, amém? Se nós não conseguirmos viver essas coisas tão pequenas, lamento, o propósito que Deus tem para nós é grande e precisa de força. Por isso que eu digo para cada um de vocês que estão aqui, que vocês vão me escutar alguma vez nessa vida. O que não te matou, te fortaleceu. O que não te matou, te fortaleceu. Os planos eram para matar, destruir, botar você dentro do caixão, enterrar, pisar e esquece. Mas não aconteceu isso, nem vai acontecer. Porque o que não te matou, te fortalece. Deus não livrou o jovem Daniel Deus não livrou Daniel da cova, mas ele livrou na cova. Deus não livrou os jovens da fornalha ardente, ele livrou na fornalha. Porque na fornalha é na hora que você está sendo esticado, na hora que você está sendo experimentado por Deus, que o nosso caráter é forjado, que o nosso propósito é executado. Você sabia que se esse elástico daqui fosse frouxo, essa máscara não estava realizando o propósito dela? Mas para ela executar o propósito que ela foi chamada para fazer, ela precisa ser esticada. Precisamos ser esticados às vezes. E às vezes, quando o pastor estica um pouco, ou quando a liderança, ou quando a vida estica um pouco, não é hora de parar. É hora de você dar o resultado para que você foi chamado. Você sabia que a azeitona, ela tem, o propósito dela é para dar o azeite? Mas para ela dar um azeite, ela tem que passar pela prensa. E a prensa da azeitona hoje está trem muito
moderno. Mas antigamente, se você for ver como se tratava para extrair o azeite da oliva, era uma pedra enorme em cima de outra pedra e as bichinhas eram colocadas no meio. As azeitonas iam, o trem ia girando lá, a pedra girando, apertando, mas o azeite estava sendo derramado. O azeite estava saindo o azeite dela, ela estava exercendo o que foi chamado para fazer. E você está olhando para mim assim, dizendo, meu Deus, vai vir prensa sobre a minha vida? Vai vir algo me apertando? Deixa eu te dizer. Para você viver o que Deus tem para nós, para cada um aqui, o que Deus tem para nós vivermos, vai apertar um pouco. Mas você não passa na prensa sozinha. Deus não dá uma medida para nós vivermos além daquilo que a gente suporta. Mas sabe o que acontece? A alma das pessoas está sendo tão exaltadas que ela está esquecendo do Espírito que está dentro dela. O Espírito vivificador, o Espírito restaurador, o Espírito animador, restaurador. Queridos, nós temos a própria vida de Deus dentro de nós. Amém? Precisamos exaltar a vida dele em nós. Precisamos deixar verdadeiramente. Eu sei que existe a memória RAM, mas existe a outra siglazinha que eu criei. RN, ou MR, mente renovada. Tem, não tem a RAM, RAM, então tem MR agora, mente renovada. Nós podemos ter todos os registros na nossa mente daquilo que nos causou dano, daquilo que nos feriu, daquilo que nos deixou angustiada, daquilo que tentou nos destruir, mas eu tenho a minha mente renovada em Cristo. Por isso eu vou dar um novo sentido à minha vida. Por isso que eu vou me levantar. Por isso que eu vou dizer, ei, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Precisamos fazer valer, queridos, verdadeiramente a quem nós estamos associados. Nós estamos associados ao Rei dos Reis. Amém? Ele não deixou de fazer milagres. Ele não deixou de ser Deus. Existe um propósito específico para nós vivermos a nossa vida. No livro de Filipenses, você pode encontrar em casa, no capítulo 2, diz o seguinte: Deus opera o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Como nós podemos aprender a entender o nosso propósito? Como nós podemos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida? Existe um lugar de comunhão, existe um lugar de intimidade, existe um lugar de busca, existe um lugar de entrega, que é na presença dEle. Quando nós ficamos na presença dEle, os nossos sentidos, as nossas motivações, os nossos olhos não olham mais para nós mesmos. Nós colocamos os nossos olhos em Deus. Quando nós nos aquietamos na presença dEle, tudo que é medo, tudo que é frustração, tudo que é desânimo, cai por terra. Porque na presença de Deus nós somos vivificados. E nós precisamos, queridos, a começar em mim, eu preciso cada vez mais desfrutar da presença dEle em minha vida. Nós não podemos viver aqui na terra como se nós fôssemos pessoas comuns. Nós não somos mais um vivendo aqui. Nós não somos mais um pisando no solo da cidade de Anápolis. Não, nós somos um povo eleito, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o nosso nome, esse é quem nós somos. Eu sou filha de Deus. Eu fui escolhida por Ele. Você foi escolhida por Ele para viver o propósito aqui na terra. Como que eu vou descobrir o meu propósito da minha vida específico, Sandra? Na presença dEle. Onde suas dores são curadas. Onde a sua vida é restaurada. Existe restauração na presença de Deus. Existe cura na presença de Deus. Existe um novo fôlego de vida na presença. Aleluia!
Existe um poder que é liberado quando nós estamos na presença e nós nos identificamos com eles, queridos. Eu quero compartilhar para vocês, eu tenho lido esse livro aqui, ó, maravilhoso, totalmente pago, uma mulher de Deus me emprestou, Carlinha, e eu estou lendo, e cada vez eu fico mais impactada com a vida de Jesus aqui na terra. No livro de Lucas, um dos evangelhos, né? No evangelho de Lucas, mais ou menos no capítulo 22, está lá registrado o momento que Jesus foi identificado por Judas com um beijo e os soldados foram prender Jesus. Olha que interessante. Quando foram mais ou menos 300 soldados romanos e mais os soldados que faziam parte da polícia do palácio. Todos eles juntos foram prender Jesus. Mas, quando os soldados perguntou quem era Jesus, quem daqueles que estavam ali era Jesus, os soldados pensavam que Jesus ia responder, sou eu, ou assim, aqui, Jesus de Nazaré. Jesus não disse isso. Quando os soldados perguntaram quem era Jesus, para Jesus se identificar, porque eles queriam prender Jesus, eles queriam levar Jesus à força, Jesus disse, sou eu. E esse sou eu leva a gente para o Antigo Testamento como o eu sou. Quando Jesus abriu a boca e disse, eu sou, os 300 soldados que foram prender Jesus e a polícia do palácio caíram todos por terra. A Bíblia diz que eles caíram de costas no chão. Queridos, quando eu estava lendo isso, eu estava lá no meu quarto, bem tranquila, lendo. Veio uma unção tão forte no meu quarto. E o Espírito Santo falou comigo, Sandra, cada vez que um filho meu se identifica com o que ele é, aquilo que tenta prender ele cai por terra. Jesus disse, eu sou. E os soldados, de costa no chão, caíram. O que nós temos dito quando as pressões vêm? O que é que nós temos dito, aberto a nossa boca e falado, quando a pressão tenta nos prender, nos botar debaixo da cama? Ou nos paralisar em casa, ou dizer, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo, porque está doendo muito, está fazendo pressão, está querendo me prender. O que é que nós temos dito? Eu vou dizer para você, diga quem você é. Abra a sua boca e diga quem você é. Hoje de tarde eu passei a tarde suando frio, com sintomas de muita fraqueza no meu corpo. Suando frio, geladinho, as pontas das mãos e os pés, tudo geladinho, Jesus. E eu comecei a cantar no banheiro. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu comecei, tudo que eu sabia de versículo eu falei. Porque eu precisava dizer algo, o que estava sentindo. Eu precisava abrir minha boca e concordar com o que Deus falou ao meu respeito, não o que o meu corpo estava dizendo o que eu era. O que nós temos dito quando as pressões chegam? Nós temos tido domínio próprio? Ou, não vou falar de novo, porque eu posso me pegar depois. Precisamos, queridos, nos agarrar à verdade que nós somos em Deus. Precisamos nos agarrar a essa verdade. Precisamos concordar com o que Deus falou a nosso respeito. Quando a pressão chegar, amada minha, amado meu, do meu coração, queridos de Jeová, quando a pressão chegar, fale quem você é. Seja insistente no que você é em Deus. Porque a Bíblia diz, o diabo, ele vem tentar. Mas se nós resistirmos, ele vai fugir. Ele não pode prevalecer. Quem prevalece somos nós. Quem prevalece é o que nós somos em Deus. Por isso que foi tão forte quando eu estava estudando isso lá em casa. Quando Jesus abriu a boca e disse, eu sou. E o Espírito Santo imediatamente disse, o que é que você tem dito que você é?
Hoje é uma noite de cura. Aqui nesse lugar. Doenças, enfermidades, tanto físicas como os mentais, serão restauradas nessa noite. E eu não vou impor as mãos. O conhecimento que está chegando na sua vida, o conhecimento, o poder das palavras que eu estou falando, eles são cura para o nosso corpo. Porque a palavra de Deus é remédio. E eu estou pregando a palavra. Amém? Diga, eu concordo com Deus. No livro de Tiago, eu estou quase encerrando. No livro de Tiago, eu acredito que é Tiago capítulo 2, versículo 26, está escrito assim: a fé sem obras é morta. E por muitas vezes eu lia esse versículo e eu ouvia ministrações sobre esse versículo, que falava muito sobre a ação social, daquilo que nós tínhamos que fazer. Mas estudando mais um pouco sobre isso, essa ação, essa obra não é uma obra só de ação social. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé. Por isso que está escrito aqui, a fé sem obras é morta. E eu estou falando de propósito, amém? Fique aqui comigo. Se a fé sem obras é morta, e eu tenho registro de homens que foram heróis da fé, o que foi que eles fizeram? Eles só confessaram a palavra, porque o que é fé? Fé é crer naquilo que Deus falou. Fé é você crer com o seu coração e confessar com sua boca. Eles não só fizeram isso, queridos. Eles tiveram uma atitude correspondente ao que Deus falou para ele fazer. Noé, ele foi estar lá na galeria da fé, porque quando Deus mandou ele construir uma arca, quando só fazia sol, não chovia, tinha só uma garoa, eu aprendi, amém? Tinha só uma garoazinha, mas não existia chuva. Diga, não existia chuva. Mas Noé teve a direção de construir uma arca. O que foi que Noé fez? Por que Noé está registrado como um dos heróis da fé? Porque ele ouviu, ele falou e ele fez. Algo correspondente ao que Deus chamou ele para fazer. Ele correspondeu ao propósito dele aqui na terra. Nós precisamos, para a nossa fé não ser uma fé morta, para a nossa fé não ser uma fé sem obras, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos ter atitudes correspondentes ao chamado dele na nossa vida. Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos fazer coisas de propósito, por causa do propósito. Aleluia! E o que é o propósito? Propósito, querida, é a vontade de Deus específica para a sua vida. É aquilo que que te deixa acordado. Eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida é chamar vocês para o propósito dele. Amém? Vocês me fazem ficar acordada. Vocês me fazem buscar mais a Deus. E qual o propósito de Deus na minha vida? É servir a vocês. Não é maravilhoso? Obrigada, eu estou feliz pela empolgação de vocês, viu? Muito bom, muito bom. Aleluia! Precisamos concordar com Deus. Precisamos dizer sim para a vontade dele em nossas vidas. Chega de termos uma igreja onde os pastores... Vocês sabiam que tem pastores que estão proibidos, intimidados de pregar algumas coisas do púlpito? Intimidação, espírito de intimidação chegando no púlpito, porque se o pastor pregar sobre santidade, vai esvaziar a igreja. E como é que vai ficar o dízimo da igreja? Queridos, deixa eu lhe dizer, santidade, temor ao Senhor, está na moda ainda. E nós vamos pregar sobre isso sempre. Nós sempre vamos pregar, não é o que é confortável para a sua alma, não é o que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir.
Porque o que é preciso, o que é essencial, é o que nos dá vida. Mas só o que é agradável é só um acréscimozinho. É sobremesa. Ninguém fica em pé se comer só sobremesa. A vida exige da gente caldo, sopa, sustância. Meu marido me levou para tomar um caldo, porque eu precisava ficar mais forte. E ele disse assim: como, minha filha, para você ficar mais fortinha? Eu queria tomar sorvete. Eu queria comer um bolo de chocolate, pastor Max, mas eu precisei tomar sopa, caldo. Deu uma suadeira. Mas eu precisava. Nós não podemos pregar, não podemos falar, não podemos só querer ouvir aquilo que só é agradável, queridos. Nós precisamos ouvir o que é necessário para a nossa vida dar uma alavancada. Chegou o tempo da igreja se manifestar. Você sabia disso? É tempo da igreja se manifestar e dizer o que veio fazer aqui. Representar a Deus aqui na terra. Mais uma vez eu digo para você, Jesus não veio só para nos levar para o céu. Ele veio para a gente viver o céu aqui na terra. Ele veio para nós vivermos o propósito aqui na terra, queridos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos declarar quem nós somos em Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. O diabo, quando partir para cima da gente, ele tem que sair por 7 caminhos. Ele pode vir, mas a gente vai mais quente que ele. Tem um ditado lá no Nordeste que diz assim: pode vir quente que eu estou fervendo. Não sei se aqui tem. Mas o que significa isso? Pode vir a pressão que for, que eu estou mais quente que a pressão. O diabo pode vir com muita coisa contra nós, mas nós sabemos quem nós somos e nós vamos para cima dele. Partir para cima. Partir para cima. E quando nós partimos para cima, queridos, nós vencemos. Nós concordamos com o que foi dito a nosso respeito, que nós somos mais que vencedores. Nós não podemos só contemplar as promessas, nós precisamos botar o nosso pé e viver as promessas. Nós não podemos só ouvir o que nós temos de direito em Deus, nós precisamos partir para cima e viver o que Deus diz que nós temos. Davi, antes de ir para cima de Golias, ele ficou escutando o que ele tinha de direito. E ele ficou muito feliz quando ele soube que ele não precisava pagar impostos. E ele ia casar com a filha do rei. Ele disse: o quê? Não pago imposto e ainda vou casar com uma mulher bonita. Partiu para cima. Porque ele não partiu para cima só por isso, ok? Ele defendeu Deus. Quem é você, seu gigante miserento, que está falando assim do povo de Deus? Essa é na minha versão, ok? Mas nós precisamos ficar indignados. Precisamos, a igreja, eu e você, precisamos ficar indignados. Aquilo que te deixa indignado move você. Eu estou indignada com algumas coisas. Eu estou indignada com prostituição. Eu estou indignada com paralisia. Eu estou indignada com uma mortidão dentro da igreja. Eu estou indignada com isso. E isso faz eu me mover, isso faz eu levantar, eu orar, eu estudar, eu orar em línguas, eu buscar o Senhor. Para quê? Para tocar fogo em vocês. Isso é uma indignação santa. Isso é ser advogado de Deus. É defender a causa do Senhor. E a causa do Senhor é o que Ele veio implantar e Ele, na verdade, já implantou aqui na terra. Paz, justiça e alegria. O reino de Deus manifesto aqui na terra com a igreja saudável. Igreja, querido, não é um lugar de doença, não é um lugar de problemas, não. A pessoa não pode ir para a igreja e pensar assim: nossa, eu vou não, isso vai acontecer, isso é melhor ficar em casa. Não! Igreja é um lugar de cura, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de comunhão, de unidade, de cumplicidade. Muita coisa ruim que
tapar isso na igreja, quis esconder o que a igreja realmente é, mas nós não vamos deixar isso, nós vamos ficar indignados com isso. Igreja é um lugar de comunhão. Como é que eu posso melhorar e ficar indignado com isso? Tire sua cara de jumento e fale com o irmão que está do seu lado. Não fale só com o seu grupinho, um amiguinho. Tão bonitinho você está tão bonitinha hoje. Não, eu não quero que você me diga que eu estou bonita. Que eu estou, obrigado, tá? Mas eu quero que você fale com a pessoa que você não tem falado há muito tempo. Eu quero que você olhe para os olhos dela e, se não puder, tudo bem, não dá um abraço, mas que ela saiba que você está com ela. Isso é uma indignação. Quando a pessoa diz, a igreja é um lugar só de confusão. Não, a minha não. A minha é lugar de comunhão. A minha é lugar de unidade, porque eu vou lá, meu filho, eu choro, eu oro, eu fico rindo. Os irmãos passam e falam comigo. Não fica com cara de jumento. Não fala só com os pastores. Isso é uma indignação, sabia? Aquilo que deixa você indignado move você. Aquilo que deixa você insatisfeito move você. Faz a gente se levantar da cama. Faz a gente sair do lugar de conforto e dizer, eu vou partir para cima. Se um enfermo, se você vê um enfermo, e isso deixa você indignado, estude mais sobre cura. Se você tem um chamado pastoral, se você tem um chamado de evangelista, ou se você trabalha em algum lugar que tem gente perto, foi para isso que Deus chamou você, para cuidar dessas pessoas que estão perto de você e a vida de Deus que está em você ser influenciado na vida delas. Nós não podemos, não está mais no tempo de nós sermos agentes secretos. Das pessoas falaram, nossa, eu nem sabia que você era crente, rapaz. Tanto tempo do seu lado, tu é crente. Eu não sabia, mas não conto nada para ninguém, não. Olha. Vocês já ouviram aqueles testemunhos das pessoas que eram... Como é que eu posso dizer? Antes de ser crente, era o cão chupando manga. O caba era retado. E conta o testemunho assim, olha. Quando eu não era crente, rapaz, eu matava tanto assim, fazia assim, e eu ia para tantos boatos, e não sei o quê, não sei o quê. Aí o entrevistador diz assim, e quando você se converteu, o que aconteceu? Eu vou para a igreja em dia de chuva. A coisa mais poderosa que a gente faz, às vezes, é só vir para a igreja em dia de chuva. Minhas intercessoras, pelo amor de Deus. O mais poderoso que nós podemos viver, queridos, não é só vir para a igreja quando tudo está tão confortável. Não é só andarmos no propósito quando está tudo bonitinho. Quando está tudo muito feio. É essa hora que nós precisamos nos levantar. Quando está tudo muito desagradável, é nessa hora que nós precisamos nos tornar agradável. É para esse tempo que Deus nos chamou para viver. Amém? Agora, Sandra, como? Porque, queridos, nós somos pastores e nós passamos por situações difíceis, talvez até maiores da que vocês pensam que a gente pode passar, mas nós passamos. E o que faz, Sandra, vocês suportarem? O que faz vocês permanecerem? Essa semana nós estávamos tendo uma conversa e a gente disse assim para o rapaz que estava conversando conosco, se fosse para nós vivermos no natural, nós estávamos continuando o pastor Alberto como professor de matemática e eu estava correndo na praia e comendo caranguejo. Fantástico. Não é bom? Mas não era o meu propósito. Meu propósito era estar aqui, na cidade de Anápolis, porque eu creio no avivamento. Meu propósito é estar aqui, chacoalhando você, mesmo que vocês olhem para mim com a cara fechada, mesmo que não seja tão bonitinho a minha ministração, mesmo que eu não fale tão corretamente, mesmo que seja assim ossado, tem que ser desse jeito como eu sou, porque foi desse jeito que Deus me ungiu e me chamou.
que me deixa incomodado, o que me deixa insatisfeita? A igreja do jeito que está. Então, o que é que eu faço? Eu me movo para mover você. E como você consegue isso, Sandra? Na presença. Na presença de Deus. Na presença de Deus, onde eu encontro conforto, onde os medos se calam, onde toda incerteza se torna certeza. Porque crer em Deus não é você dar um mergulho no escuro. Crer em Deus é quando você mergulhar, você ter a certeza que os braços dele estão segurando a gente. Gente ministrou recentemente aqui, falando da confiança que a filha dele tem nos braços dele. Que mesmo quando ele se afastava da cama, e isso era um segredo que Kátia não sabia, a filha dele pulava no colo dele. Porque tinha segurança no braço do pai. Fé é isso. Fé não é um mergulho no escuro. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Não, fé sabe o que vai acontecer. Seu pai está segurando você. E o que faz, Sandra? O grupo do louvor, pode vir, por favor. O que faz, Sandra? Vocês permanecerem no propósito. Mesmo quando vem tanta pressão, mesmo quando sente dor. Você acha que a gente não sente pressão? Quando a gente olha e vê que pessoas poderiam estar aqui e não estão simplesmente porque escolheram não estar? Algumas escolheram não estar. Outras têm alguns motivos que depois nosso celular vai ter algumas mensagens. Mas você acha que isso não dói? Se nós que somos pastores queremos ver vocês aqui, imagine Deus. Porque, queridos, comunhão, congregar, está na Bíblia ainda, não foi tirada. A Bíblia é atemporal. Independente de corona, independente de que o que for, congregar é atual. No meio da congregação, queridos, existe uma operação do Espírito. E não estou dizendo e nem negligenciando ministérios que são online. Não. Mas Deus não substitui o online pelo presencial, não. O online não deve ser uma opção para nós. Deve ser só que se não teve jeito. Então eu vou assistir online. Mas se você pode, venha. Venha e esteja. Vou dizer de novo, viu? Venha e esteja. Como você consegue, Sandra? Como você consegue, Albério? Suportar, desfrutando da presença. Vou dizer para você, homem que você é casado ou pretende casar. A segurança da sua esposa, a segurança da sua noiva, não está no quanto você trabalha, não. Mas o quanto ela vê você dependente de Deus. Nós estamos passando por uma situação que me fez lembrar muito quando Albério teve a decisão de vir morar aqui em Anápolis. E eu não sabia o que era Anápolis. Eu não sabia nem falar esse nome direito. Quando eu fui pesquisar, eu parei em Anápolis, onde tem a corrida de Fórmula 1. É Anápolis que fala? Indianápolis. Eu fui parar lá, gente. Eu disse, uau, que coisa é essa? Onde é que eu vou parar? Aqui é melhor. É isso aí. Mas ele falava isso para mim. E eu dizia, meu Deus, que lugar é esse? E eu fui parar, pesquisando mesmo, fui parar em Indianápolis, mas não era, era Anápolis, no Goiás. No centro da cidade, do centro do Brasil. E, queridos, eu não sabia de nada. Eu não sabia o que ia acontecer aqui. Eu não sabia o que estava me esperando aqui. Mas eu sabia de uma coisa. O meu marido é um homem de oração. E se ele orou e Deus falou com ele, eu vou confiar no que ele está falando. Nesses dias nós estamos vivendo tempos que Deus me lembrou. Você acreditou uma vez nele, você vai acreditar de novo. Eu estava inquieta com as situações novas que estão vindo por aí.
Mas Deus me lembrou o primeiro passo que eu dei, Genderson, de confiar no que Deus tinha dito para ele. E veio paz, mesmo sem entender nada, veio paz. Amém? Por quê? Porque eu vejo esse homem buscando a Deus. Eu vejo ele se levantando em Deus, se restaurando em Deus, sendo vivificado em Deus. E como é que vocês conseguem? Eu estou contando o nosso segredo para vocês. Na presença. Os nossos medos vão embora. A nossa insegurança vai embora. A incerteza vai embora. Como vai ser? Vai embora. O que permanece é que Deus falou, vai acontecer. Eu não vivi aqui em Anápolis tudo que ele disse que eu vou viver. Então ainda não foi tudo, tem mais. Vamos ficar em pé? Diga, na presença. Na presença. Eu tenho segurança. Na presença de Deus eu tenho paz. Aleluia. Na presença de Deus existe consolo. Na presença de Deus nós somos vivificados, animados, restaurados para viver o propósito de Deus aqui nessa terra. E eu quero encerrar dizendo para você, diga sim para o propósito. Diga sim para a vontade de Deus na sua vida. Tudo que vier de vontade em você, que estiver desalinhado com a palavra, é fora do propósito dele.